Bom, pessoal, como vocês já sabem, nesse período de pandemia, a gente vai estar tendo aulas remotas, né? E eu estarei também passando aula para vocês, tanto no sexto como no sétimo. Mas principalmente aulas de ciências, né? Nesse período eu vou ficar dando aulas de ciências para vocês, dando uma força, dando uma ajuda a vocês na matéria de ciências, certo? Então, tem várias coisas que a gente precisa saber antes, né, para que a gente não possa ficar perdido nesse período. As aulas não serão presenciais, né, mas serão remotas, dessa forma de vídeo. E aí a gente tem que ter bastante cuidado na hora do horário das aulas e tudo que vão ser passado para vocês aí em breve, certo? O que eu vou deixar aqui claro primeiro logo é como a gente vai ter as nossas aulas. Tanto para o sexto como para o sétimo ano, eu vou estar dando esse apoio em ciências. E aí eu queria deixar aqui claro para a gente ver uma parte aqui, ó, certo? Sobre as importâncias das nossas aulas remotas. As nossas aulas remotas ela é muito importante, porque nesse período, por conta da pandemia, a gente não pode estar reunidos juntos na escola, né, tendo uma aula normal, uma aula presencial. Porém, a gente pode ter essa aula remota, a gente pode aprender aqui online, a gente pode fazer um cronograma para aprender, e isso é muito importante para vocês, certo? Uma dica que eu vou deixar é que nessas aulas de ciências vocês possam pegar o caderno, anotar as informações, marcar que hoje é aula de ciência ali, deixa tudo certinho porque as aulas estarão disponíveis no celular, certo? Para vocês. Todo mundo tem aí, a grande maioria tem um celular portátil para fazer essa transmissão, então eu vou dar para assistir essas aulas, né? Então eu vou transmitindo essas aulas, enviando para vocês, né? Não vai ser ao vivo essas aulas, mas sim serão aulas que estarão vocês recebendo nos grupos de WhatsApp, certo? Porém, é importante a gente ter foco nesse momento nessas aulas, porque qualquer desfoque a gente pode perder o foco da aula, né? O que tá sendo passado lá. Por isso que eu digo a importância, como a gente está vendo aí na imagem, né? É, anotem tudo, gravem tudo, certo? Vai estar disponível aí as aulas para vocês sempre. Então, qualquer ajuda a gente está aí juntos. E aí a gente vai poder trabalhar essas aulas, certo? Juntos, para que a gente não possa perder nenhum momento, né? Porque são 2 meses e 3 meses quase parados de aula, sem aulas. Porém, a gente vai estar retornando dessa forma. E isso requer um comprometimento muito grande nosso, que somos professores, e de vocês que são os alunos, né? Vocês têm que estar também focados e dedicados para nesse momento, né, matar a saudade das aulas, mas de forma online, né, que é a forma que a gente vai estar tendo nesse momento. Certo? Então, como eu já falei, eu vou ficar com ajuda a vocês nesse momento com a disciplina de ciências, durante esse período de aulas remotas. Quando voltar às aulas, tudo voltará ao normal e voltarei a dar esporte e lazer. Porém, nesse momento, sexto e sétimo anos, eu estarei com ciências e a gente vai estar trabalhando de uma forma bem dinâmica e lúdica para que não seja algo tão forçado. Já é um vídeo que a gente tem que aprender e não a gente tem que cansar de assistir, né? Então, como vai funcionar as aulas? Eu trouxe aqui para vocês, ó. Como irá funcionar as aulas, certo? A gente vai falar de ciência, né? Nas nossas aulas vai ser de ciências. Eu estarei trazendo esse conteúdo para vocês, como eu já disse. Eu não vou estar com esporte e lazer, porém vou estar com ciências só nesse período, certo? Das aulas remotas, depois que as aulas começarem a voltar na escola mesmo presencial, voltarei ao normal, a minha disciplina. E como vai ser? Primeiro, foi feito grupos de WhatsApp, certo? De cada turma, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, onde só os professores podem colocar os vídeos ou falar algum assunto, certo? Nesses grupos de WhatsApp, que você vê ali, ó, grupos de WhatsApp. Nesses grupos de WhatsApp, vocês estarão recebendo as aulas, certo? Então é de grande importância que se vocês não estiverem nesse grupo, vocês não vão estar recebendo essas aulas. Então, se vocês estão ainda, alguns que estão no grupo e sabe que um amigo não tá, sabe que uma pessoa não tá da turma, envie o número para a gente, certo? Envie no privado para que a gente possa colocar. E como vai funcionar? Tem duas formas de você poder assistir a aula do dia, certo? A aula de ciência eu vou estar colocando no grupo do WhatsApp da turma, ou seja, sexto ano
e sétimo ano, eu vou estar colocando no seu grupo. Você vai poder baixar essa aula que está sendo dada agora. Ou você poderá ir para o link no YouTube e assistir essa aula no YouTube. Ou seja, você não vai precisar baixar, só ir lá e assistir, certo? Porém, é de grande importância que vocês assistam a aula, pois será cobrado atividades, será cobrado presença das aulas, como se fosse uma aula presencial mesmo, mas vocês precisam estar focados, certo? Nessas aulas. E, como eu já disse, o link eu vou disponibilizar também no YouTube. Eu vou jogar tanto o vídeo para vocês baixarem, né, lançar no grupo, como também o link. Quem não quiser baixar, vai lá, clica no link e você já vai para o YouTube, que é a aula. Ali você pode comentar, certo? Alguma dúvida, ou você pode falar comigo no privado no WhatsApp, certo? Você vai lá, eu vou passar as atividades, certo? Que for, vou passar as revisões que for, vou passar o conteúdo que for, e você poderá assistir dessas duas formas as aulas, certo? Mas é importante que vocês assistam, a gente precisa contar muito com vocês nessa hora. E aí eu venho aqui, ó. Esse momento de nossas aulas, ela será de revisão. Como a gente tem aí esses dias de pandemia, a gente perdeu muita coisa que a gente já tinha aprendido no começo do ano. Então, a gente vai aprender um pouco novamente com a revisão. Eu estarei passando a revisão de alguns conteúdos, estarei passando a revisão de conteúdos que vocês já viram nos primeiros meses, quando ainda estava tendo aula e não estava parado nessas aulas. E aí agora nessas aulas remotas a gente vai ter essa revisão, certo? Os vídeos serão curtos, os vídeos serão calmos para vocês assistir, certo? E o importante é que não seja algo cansativo, mas nesse primeiro momento a gente vai ter revisão, certo? Que a gente possa ficar com isso guardado na nossa mente sobre a revisão, certo? Então só para lembrar vocês, né? Irei estar fazendo essa revisão do conteúdo mais focado, irei estar passando as atividades, irei estar passando todos o desenvolver das aulas, e aí vocês irão anotar, façam como se fosse uma aula normal, finjam que vocês estão assistindo, coloque lá o celular para assistir, ou na televisão, se vocês puderem ter o acesso, e assistam como se fosse uma aula normal, anotem, escrevam, certo? Porque é de grande importância, façam as atividades, deem um retorno, certo, para nós. Porque como eu falei aqui, ó, na tela anterior, eu vou estar cobrando no WhatsApp, certo? Vocês estarão enviando para mim as atividades no WhatsApp. Eu vou colocar no grupo a aula e vocês vão enviar para mim as atividades respondidas de forma como? Ou de foto, ou se você puder, responde e manda por e-mail. Ou então, responde e manda da forma que você bem entender. Ó, respondi, professor. Tá aqui, ó, vou mandar a foto para o senhor. Tá aqui respondido, eu corrijo e dou ok, certo? Dou a nota, avalio e estarei também colaborando com vocês, porque eu sei que é um momento de transição dessas aulas, certo? E, como eu falei, né, a gente vai estar tendo essas revisões, a gente vai estar no momento de rever o que a gente aprendeu, e aí, aqui, ó, certo? A gente vai aprender um pouco nesse primeiro período sobre as células. A gente vai ver sobre a célula animal, as suas partes, né? O que elas se compõem, aí vocês podem ver bem no meio aí, ó, o núcleo, né, da célula, onde ela está bem ali no centro. E aí tem outras áreas, né, o citoplasma e várias outras partes que caracterizam essa célula. Então a gente vai focar nesse primeiro assunto, uma revisão sobre as células, para que a gente possa aprender como é que essas células funcionam em nosso corpo, né? Como é a estrutura dela, como é que ela se compõe, porque todos temos células, né? O mundo é feito de células. Então, é isso, pessoal. A gente deve ter um detalhe sobre essas importâncias dessas aulas, né? As aulas vai ser desse sistema como está a foto aí. Vocês irão receber essas aulas, certo? Do jeito que está aí, ó, bonitinho no celular. Você vai poder baixar, você vai poder assistir pelo YouTube se quiser, se não quiser baixar, né? E o assunto que a gente vai estar vendo é sobre as células, certo? Então é importante que a gente tenha uma dedicação sobre isso. Por isso que eu vou até adiantar aqui um pouco, né, sobre esse vídeo. Aí em cima vocês podem ver no WhatsApp, no símbolo do WhatsApp, que está meu número do celular, certo? Então vocês podem falar comigo qualquer dúvida. Professor, eu não entendi
tal parte, não entendi esse conteúdo, fala comigo, certo? E no primeiro momento, o que eu vou pedir para vocês é somente isso, vamos pesquisar sobre as células. No seu celular mesmo, então no caderno, relembra aí em alguma hora o que é célula, qual a função da célula, né, qual a estrutura dela, né, como é que o conteúdo, o assunto que vocês têm das células, para que a gente na próxima aula a gente possa reforçar esse assunto, a gente possa focar mais nele, a gente possa desenvolver mais esse assunto, né, para a gente ter um assunto bem legal. Então qualquer dúvida vocês tiram comigo aqui, ó, no número, certo? Você vai lá e fala, professor, estou com essa dúvida sobre a célula, sobre qualquer outro assunto da aula, certo? Então, qualquer dúvida vocês falem comigo, certo? Cada turma também tem seu e-mail, certo? O e-mail está lá disponível no grupo, a gente colocou. Você pode enviar atividades por e-mail também, se quiser, né? Se você conseguir, se for mais prático para você. Se não, você envia para a gente no privado da forma que for mais fácil para você, certo? Então, o que a gente quer nesse primeiro momento é mostrar para vocês essa importância, certo? Das aulas. Não deixem de fora não fiquem de fora de participar dessas aulas, ela é de muita importância, porque se você não estiver participando delas, você está faltando nas aulas, certo? A gente vai ter presença, eu vou ver quem fez as atividades, eu vou ver quem assistiu os vídeos, porque se pelo WhatsApp e pelo YouTube a gente sabe quem viu. Então, certo, o que eu queria contar nesse momento com vocês é isso, sobre a participação, sobre o interesse, né? Para que a gente possa voltar a ter aulas, mesmo que seja assim, dessa forma, por vídeo, né? Então, essa aula que eu estou colocando para vocês hoje é mais ou menos isso. Não se esqueçam de pesquisar sobre as células, certo? As células estão aí, todas distribuídas no nosso corpo e com suas funções, né? E a gente deve focar sobre as estruturas, né? E vocês vão pesquisar e o que vocês encontrar sobre células, anotem no caderno. O que já tiver no caderno, deixa aí anotado, certo? Deixa bem anotadinho, porque o que a gente vai focar muito é sobre a estrutura dessa célula, é sobre como essa célula ela é formada e qual é uma das suas funções, né, também. Então, pessoal, mais ou menos é isso, certo? Qualquer dúvida vocês falam comigo e a partir da semana que vem a gente vai estar tendo uma aula mais específica do conteúdo sobre células. Vocês vão pesquisar e aí o que vocês tiver também de dúvida pode já me falar e eu estarei trazendo um conteúdo mais específico das células, onde a gente vai aprender mais, né? Rever o que a gente já aprendeu sobre esse conteúdo, da estrutura da célula, da formação, como elas são formadas, né? E como elas se regeneram também, que é muito importante. Então são pontos específicos para a gente aprender. Então eu espero que vocês estejam bem, né? Fiquem bem, estejam felizes porque as aulas estão voltando dessa forma e que a gente tenha muito sucesso e que a gente possa estar junto nas nossas aulas, né? Nesses dias e contando um com a ajuda do outro para que as aulas não possam parar. A gente precisa continuar a estudar, precisa continuar a focar. Então, abraço pessoal, estamos juntos, viu? Qualquer coisa pode falar.